Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje para apresentarmos um estudo, para conversarmos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema hoje é Bem-aventurado os aflitos, o capítulo 5 e os itens de 14 a 17, 25, 29 e 30. Como sempre fazemos, faremos uma prece inicial antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor, erguemos nossos pensamentos até vós, até Jesus, nosso Mestre amado, e a todos os nossos bons amigos espirituais que sempre estão à nossa volta. Que possamos, após o estudo desta noite, possamos aprender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais e, a partir daí, então, praticarmos um pouco mais. Pois a finalidade do nosso estudo é a cada dia conhecermos mais o Evangelho deixado por Jesus há mais de 2000 anos, para que nos tornemos pessoas melhores, para que nos tornemos cada vez mais pessoas que se preocupam com o seu próximo, que cuidam do seu próximo como gostariam de ser cuidadas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Antes de nós iniciarmos o tema, eu acredito que seja importante algumas informações a respeito, principalmente do suicídio, que é algo que vem, infelizmente, crescendo muito no mundo, principalmente na faixa jovem. Então, dados da Organização Mundial da Saúde nos dizem que entre jovens de 14, 15 anos a 29 anos é a quarta causa de morte nessa faixa etária. Abaixo apenas de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. No âmbito geral, em 2019, nós tivemos 700 mil mortes por suicídio, o que, pela Organização Mundial de Saúde, nos dá um falecimento por suicídio, um desencarne por suicídio a cada 100 mil. Então é um tema bastante relevante, que consta no Evangelho de Jesus e que nos cabe, como espíritas e estudiosos deste Evangelho, conhecermos bastante para nós e para que nós possamos ajudar o nosso próximo com o nosso conhecimento. Então, no dicionário do Wise, falamos aqui sobre suicídio e loucura, Então, a loucura nada mais é, segundo Wise, de um distúrbio de alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. A primeira razão deste distúrbio, ela pode ser orgânica ou espiritual. A primeira é uma afecção no cérebro, que é a orgânica, perturbando a manifestação. A segunda, mais frequente, dificuldades em lidar com as vicissitudes da vida, que pode provocar processos obsessivos. O suicídio ocorre pelas mesmas razões mencionadas anteriormente, E desde que não sejam praticados pela força da embriaguez ou da loucura, que aí consideraríamos o suicídio como inconscientes. Porém, é sempre desconcertante, é ruim, Os ensinamentos que nos foram deixados por Kardec, os estudos de Kardec, nos demonstram que, com o conhecimento da doutrina,
temos como evitar tais ocorrências, e isso que é o importante. Como nós dissemos no início, o nosso estudo visa conhecermos e podermos propagar esses conhecimentos, visando evitar tais ocorrências, né? Então, ambos não ocorrem pelas nossas fraquezas e dificuldades em enfrentar as virtudes e aflições natural do mundo. A doutrina espírita nos ensina que nós temos responsabilidades pelos nossos atos, não é? Então, cabe a nós aprendermos, né, que somos hoje as consequências do ontem. Ou seja, isso é um conhecimento básico que a gente tem no Espiritismo, né? Então, da forma que nós usamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo no passado, nós passamos por situações nesse momento, nesta encarnação. Então, nós precisamos encontrar uma forma de nós substituirmos estes nossos vícios pelas nossas virtudes. O amor ao próximo, a humildade, né? A benevolência, o perdão, a compreensão. Então, nós temos aí várias formas de nós estarmos ao lado dos nossos amigos, tanto encarnados como desencarnados, né? Então, é isso que nos cabe fazer, precisamos aprender, né? A principal demonstração dessa continuidade da vida é que teremos, assim, a possibilidade de irmos melhorando. Porque a única finalidade, se nós pensarmos bem, pela qual nós estamos encarnados, não é nós nos melhorarmos, não é nós nos tornarmos pessoas melhores, né? É a única finalidade que nós temos aqui, porque do resto não levamos nada, absolutamente nada. Nós apenas levamos as nossas conquistas, né? Então ocorre aí o suicídio e a loucura, muitas vezes, pela suposta impossibilidade de nós aceitarmos e enfrentarmos as dificuldades e os problemas que acharmos insolúveis, né? Então, o suicídio, como já dito, quando não é por embriaguez e tudo mais, é realmente porque nós não temos a coragem moral de enfrentar os nossos infortúnios. E essa coragem moral, ela é adquirida de que forma? Através do nosso conhecimento e através, principalmente, de nossa fé. Quando nós temos absoluta certeza de que nós teremos uma vida futura e que esta finalidade, que a finalidade, aliás, nós estarmos encarnados, é nós aprendermos, então nós precisamos vencer tudo aquilo que é difícil, porque nós sabemos que a nossa verdadeira felicidade não está neste mundo. A nossa verdadeira felicidade está na pátria espiritual. É lá que nós vamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. E aqui nós estamos, então, para aprender, para conhecer e, principalmente, meus irmãos e irmãs, para praticar. Conhecer, podemos conhecer, estudar, termos decor o nosso evangelho, porém, se não o praticarmos, de nada adianta, né? Então, quando os nossos irmãos se suicidam, eles acreditam que estão resolvendo um problema. Será que estão mesmo? Ou será que estão criando um problema ainda maior? Porque vejam, Deus nos criou
nos deu o livre-arbítrio, nos deu a condição de melhorarmos, mas veja, é contra a lei de Deus nós encurtarmos a nossa passagem por este mundo. Nós estamos indo contra aquilo que o mais justo criou para nós. Então nós precisamos saber que estamos dificultando o nosso progresso, né? E nós precisaremos talvez de uma ou talvez até mais de uma existência para eliminarmos as consequências que podem ficar no nosso perispírito. Assim vemos que nós estudamos, e está amplamente divulgado na doutrina espírita, né, de que cria-se uma dificuldade ao invés de nós resolvermos uma questão. Se nós enfrentamos com fé, com garra, nós vamos ver que nós estamos demonstrando a nossa coragem moral. E é isso que nós precisamos, né? Então, através dos nossos ensinamentos, dos nossos conhecimentos, principalmente quando a gente estuda, né, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que é uma passagem tão importante do Evangelho, que até Gandhi, quando perguntado sobre o cristianismo, né, disse que se todas as obras fossem destruídas e que ficasse somente o Sermão da Montanha, todo o ensinamento necessário para o homem estariam lá. Então vejam a importância do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, né? Então nós precisamos aproveitar esses ensinamentos que Jesus nos deixou para que nós possamos adquirir o progresso. E vejam, a cada um de nós que progride, a cada um de nós que consegue se melhorar, nós estaremos com certeza fazendo a nossa parte na melhoria do mundo. Porque nós sempre dizemos que gostaríamos de ter, que precisamos ter, que devemos ter um mundo melhor. À medida em que nós nos melhoramos sem nos preocuparmos se o nosso irmão está ou não se melhorando, a partir do momento que nós trazemos para nós a responsabilidade de realmente nos melhorarmos e demonstrarmos aos outros, através das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, aquilo que nós aprendemos e muitas vezes pregamos, nós estaremos melhorando o mundo. Uma pessoa que seja, que consiga se modificar, o mundo ficou melhor. O mundo ficou menos ruim. Então nos conscientizemos disso. Nos conscientizemos da nossa responsabilidade perante a humanidade. Porque é muito fácil nós criticarmos os nossos irmãos que devam melhorar. E nós? O que estamos fazendo? Cada um de nós. Nós estamos perdoando, nós estamos amando o próximo, nós estamos seguindo os ensinamentos que Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. É isso que nós precisamos perseguir. Jesus pregou, mas o mais importante de tudo, ele nos ensinou que a prática é tudo. Que possamos, então, aproveitar todo aquele sofrimento que Cristo teve e que nos deixou esses ensinamentos, né? Então, que nós possamos aprender cada vez mais o que nós precisamos fazer enquanto encarnados, né? E na obra do Céu e Inferno, o Allan Kardec, no capítulo 5, ele passa algumas informações para nós, as dificuldades, e vale a pena lermos e refletirmos sobre isso. Kardec, neste caso, cita
alguns motivos que o Espiritismo demonstra para que o espírita se oponha à ideia do suicídio. Primeira, a certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais dificuldades tiver vencido na Terra. Quanto mais resignado, quanto mais fé tivermos na vida futura, mais devemos nos opor ao suicídio. Segundo, a certeza de que, abreviando o seu viver, chega-se a um resultado totalmente contrário ao que se esperava. Terceiro, que foge de um mal para cair no outro muito pior. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá depressa para o céu. Esse foi o quarto. E o último, que o suicídio é um obstáculo à reunião no mundo espiritual com as pessoas a quem ele ama. Então, se nós compararmos os resultados das doutrinas materialistas e a espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, a materialista, enquanto a lógica da outra, a espírita, o evita, o que é confirmado pela experiência. Então, que isso fique muito bem gravado. Por tudo isso, Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, que possamos, com estes ensinamentos, realmente nos conscientizarmos e que possamos também ajudar a todos os nossos irmãos que muitas vezes passam por dificuldades e pensam nisso. Um outro item que nós temos é a melancolia. Por que a melancolia pode chegar até nós? Muitas vezes nós nos abatemos, nós nos sentimos tristes, e isso faz com que haja um abatimento muito grande, vem uma tristeza muito grande, Segundo nós estudamos aqui no Evangelho, nós aspiramos muito à nossa felicidade e à nossa liberdade. Ou seja, esse corpo nosso pesado, muitas vezes nos cansa também. Porque a vida, principalmente nesses momentos que nós estamos passando no mundo todo, são muitas dificuldades. É muito difícil encontrar alguém que não tenha as suas dificuldades. Umas maiores, outras menores, embora muitas vezes aquela que é minha é maior porque é minha, ou a que é sua é maior porque é sua, mas todos temos as nossas dificuldades, Então não nos deixemos abater. Resistamos com energia, com força, com fé. Fé sempre que a nossa felicidade e as nossas aspirações não serão encontradas neste mundo. Aproveitemos os ensinamentos do Evangelho, aquilo que Jesus nos deixou, aqueles ensinamentos que nós sabemos que vai nos levar à vida futura com muita paz, com muita harmonia, E continuando, nós temos aqui uma pergunta. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se ou não tem coragem de fazê-lo, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de tornar a sua morte útil? Vou morrer pela pátria, vou defender a minha pátria, mas me coloco
à frente dos demais, realmente procurando a morte. Mas eu não me matei. Teoricamente, eu procurei ela. Eu procurei a morte. Nada difere esta atitude de um suicídio. Um suicídio indireto que seja, mas é um suicídio. Porque nós estamos nos expondo. Nós estamos fazendo com que a nossa morte seja provocada por outra pessoa. Mas nós estamos oferecendo o nosso corpo para isso, né? E isso daqui foi explicado por São Luís em 1860. E uma outra pergunta. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado suicídio? Em princípio não, porque não houve premeditação de ele se matar. Ele está se oferecendo para fazer um bem a outro. Ele está preocupado com o seu próximo. Porém, nós devemos levar sempre em consideração que o salvamento de uma eventual vítima pode ocorrer a qualquer momento pelas mãos do nosso Pai. Então isso precisa ser muito bem também visto, né? Isso também foi nos ensinado pelo espírito de São Luís em 1860. E assim, nós esperamos ter passado um pouco daquilo que nós estudamos no Evangelho de Jesus. E que possamos nos conscientizar, meus irmãos e minhas irmãs, de que nós precisamos sempre ter em mente a nossa reforma íntima, a nossa mudança. O Espiritismo é uma excelente doutrina que nos ensina. Cada um de nós é responsável por tudo aquilo que fazemos. Nós somos responsáveis por nós. Embora sempre tenhamos ajuda do plano espiritual. E agora, então, vamos agradecer ao Pai em uma prece final. Agradecemos, Senhor, podermos estar mais uma vez reunidos em Seu nome. Aguardarmos Jesus, também que deve estar conosco reunidos, e também, Senhor, agradecer o aprendizado desta noite, os conhecimentos adquiridos, e que possamos levar para as nossas residências a paz, o amor e a felicidade. Graças a Deus.